Olá, está começando o Sempre Mulher de hoje. Obrigada pelo seu carinho e muito obrigada pela sua companhia. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto demais. Vamos falar sobre oração. O que será que acontece no céu quando a gente ora? Você gosta de histórias? Eu gosto muito de histórias, gosto de ouvir e gosto de contar histórias. E nós estamos chegando perto de uma época que existem muitas histórias, é recheada de histórias. Estamos chegando perto do Natal. Eu queria saber qual é a sua história de Natal. Quem não tem uma bela história de Natal? Ou uma história emocionante, triste, mas uma história de Natal que marcou a sua vida? Com certeza você lembra de uma, não lembra? Então escreve pra gente, conta pra nós a sua história de Natal, que nós vamos compartilhar com outras pessoas aqui no Sempre Mulher. Escreve pra gente o endereço que aparece aí no seu vídeo, conta a sua história de Natal e manda uma foto sua ou uma foto que retrate esse momento que você está contando da história. Eu vou aguardar a sua história para contá-la aqui no Sempre Mulher. E por falar em histórias, histórias de fé nos comovem, nos movem à ação através da oração. Acompanhe o quadro de hoje. Hoje eu vou te contar uma história de uma médica que talvez não esperasse adoecer, o que naturalmente acontece com quem trabalha com a medicina. Mas ela foi surpreendida por dores de cabeça muito intensas e a sua pressão foi subindo. Também se encontrou num quadro de hipertensão e ela não tinha muito controle. O nome dela é Mara Esther Lopes Lasanha. Mara mora na região de Campinas e, surpreendida com estas dores, passando muito mal, resolveu chamar médicos de referência, pessoas de grande destaque da área da cardiologia, da nefrologia, para descobrir do porquê da sua dor. Acontece que ela escutava somente as seguintes frases desses colegas: "Você não se preocupe, isso é muito estresse, trabalhe menos, isso vai passar." E usando muita medicação, Mara só se sentia mais cansada, passava mais mal, a sua produtividade profissional já não era mais a mesma. Passados 7 meses em que ela percebia este quadro e ela se sentia muito mal, um médico, notando que naquela tarde específica no seu consultório ela não estava muito bem, chamou e deu o nome de um outro médico, colega deles, para que ela passasse por uma consulta, agendasse essa consulta para descobrir qual poderia ser o seu problema. Nesse instante, Mara teve um recurso. Ela buscou, antes de passar nessa consulta, ajoelhar-se e pedir a Deus uma solução do seu problema, que Deus pudesse colocar na mente dos médicos qual seria, na verdade, o remédio específico, a solução para passar suas dores, para que ela tivesse mais paz, porque todo aquele quadro trazia a ela muita angústia também. Então, ela foi examinada por este médico indicado, passou por alguns exames que apontou um provável tumor. Com este tumor, apesar da tomografia combinar que confirmar, me desculpem, que era benigno, esse tumor era suprarrenal e necessitava de uma cirurgia para sua retirada, uma cirurgia um pouco complexa. Mara se disponibilizou a passar por essa cirurgia, que teria aí suas consequências, e no decorrer da cirurgia, tanto Mara como a sua família oravam muito pela sua própria cura. Seus colegas intercediam. Apesar de ninguém entender muito sobre a questão da oração, sua família intercedia por ela. Na comunidade onde ela convive, também houve a intercessão, para que no decorrer da cirurgia houvesse um certo sucesso. A oração específica da Mara por sua vida foi pedir a Deus que Ele fizesse com ela o que ela achasse melhor. Essa é a frase que ela estabelece: que Deus fizesse comigo o que achasse melhor, pois eu tinha grande preocupação. Olha que singela, a preocupação da Mara era com a sua mãe idosa de 78 anos, que era viúva, e ela, sendo filha única, era responsável por manter, amar e respeitar a sua mãe. Então, ao orar, ela entrega a sua vida a Deus, mas preocupada com a própria mãe. A cirurgia aconteceu bem no dia do médico, ela lembra. No dia 18 de outubro, foi quando ela entrou na sala e no centro cirúrgico para ser operada. Naquela quinta-feira, a igreja estava tendo, na verdade, uma semana de oração que ela tinha participado também, que é uma programação especial que acontece todos os dias na igreja adventista. Então, cada dia tem uma programação diferente, mas especificamente voltado para oração. Naquele dia da cirurgia da Mara, a igreja se encontrava orando pela Mara e orando por sua própria cirurgia.
e ela pediu a uma grande amiga dela, que era enfermeira, chamada Pedrina, que entrasse com ela. E enquanto acontecia a cirurgia, Pedrina também orava por ela no centro cirúrgico onde aconteceu a cirurgia. A cirurgia teve algumas complicações. A pressão da Mara no decorrer da cirurgia aumentou profundamente e Pedrina estava ali intercedendo por ela. Mesmo assim, o retorno do cirurgião, quando finalizou a efetiva cirurgia na saúde da Mara, não sabia explicar como as coisas tinham acontecido tão bem, apesar da pressão da Mara ter se apresentado tão instável no decorrer da cirurgia. Hoje, a Mara louva a Deus e diz ter se recuperado e recuperado toda a energia. Se não fosse o amigo dela, através da oração, que apontou para que ela passasse por um exame específico, a Mara teria tido o seu quadro de saúde somente agravado. Hoje ela diz assim: eu recuperei totalmente a minha energia, eu me sinto muito bem em pouco tempo e, além disso, após 20 dias da cirurgia eu retornei ao trabalho, com a pressão normal, sem a dor de cabeça, sem qualquer mal-estar. Eu louvo a Deus por tudo, até mesmo pelos momentos de angústia, onde tive grandes momentos a sós com Jesus. O texto que a Mara traz para nós está em Salmos, no capítulo 23, verso 4, que é bem conhecido por nós. Nos diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. No vale da sombra da morte, é na solidão que Deus quer então aninhar o meu e o teu coração junto ao dele e revelar que acima das nossas dores, ele estará conosco em qualquer circunstância. Que nós não busquemos então, no meio das pessoas, das coisas, o consolo, muitas vezes, para o momento do deserto, porque é no meio do deserto que Deus revela o manancial da vida que ele quer ser para a nossa vida. Não se preocupe, no meio do vale, das dificuldades que você tiver, esteja certo de que, acima de tudo, Deus estará com você. Deus abençoe você. A oração é o canal de comunicação com Deus. É através dela que a gente pode pedir, pode agradecer, pode orar, pode conversar com o Criador. Quem já não orou pelo menos uma vez na vida, né? Já fez uma oração pedindo algo assim muito especial ou agradecendo por algo muito importante que aconteceu. Mas o que será que acontece nos bastidores da oração, né? A gente enxerga um lado só da história e do outro lado, o que será que acontece no céu quando a gente está orando? Qual a movimentação de anjos? Como Deus age? O que será que acontece? É sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui no programa Sempre Mulher, com o auxílio da Maranata Joquebede. Tudo bom, Mar? Olá, tudo bem, Betina? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Para falar de um assunto tão gostoso, né? Uma delícia esse assunto, com certeza. E também vai nos ajudar a refletir um pouquinho sobre esse tema a Ruth Santana, que está conosco hoje aqui. Tudo bom, Ruth? Tudo bem, Betina, com você, tudo bem? Tudo ótimo, é muito bom tê-la conosco aqui. Obrigada, querida. Vocês lembram de alguma oração assim muito especial que vocês fizeram com muito fervor, que vocês entendiam que a única alternativa era através da oração? Lembra, Mara, de alguma assim, em especial? Ah, sim, acho que inúmeras, né? Sempre tem um monte, né? Com certeza, sempre tem um monte. Eu acho que vira e mexe desde dos pequenos detalhes da nossa vida, pequenos por serem, assim, coisas do cotidiano. Mas comuns. Coisas comuns, exatamente, mas coisas importantes, aonde a gente vê que a gente precisa do cuidado de Deus. Porque se não fosse através do cuidado de Deus ou da resposta de Deus, a gente não conseguiria realizar isso, né? Não conseguia então, alcançar. Exatamente. Essa semana mesmo foi interessante que eu tive uma resposta de uma oração que eu fiz há muito tempo, né? Enfim, na minha própria vida profissional, eu tinha a opção, quando eu fui contratada nessa empresa, de atender ou não ao convite que eu recebi. Porque eu tinha um convite de uma outra empresa no mesmo momento. Vieram os dois convites juntos. Exatamente. Então, atendi ao convite dessa empresa, fui trabalhar nessa empresa, passei ali basicamente 10 meses e sempre orando e tentando entender, será que eu fiz a escolha certa? Deus me mostrou de diversas outras maneiras mas que a gente sempre eu fica tive na a escolha, dúvida, né? que eu tinha feito a escolha certa. E aí, mas foi nessa semana que eu realmente tive a resposta de Deus clara e nítida: você fez a escolha certa. Quando eu recebi do meu chefe um feedback me dizendo que estava gostando muito do trabalho que eu estava realizando, me promovendo a um cargo que eu estava almejando já há um certo tempo e reconhecendo de fato, de forma financeira, de forma a me dar profissional, exatamente, me dando maiores responsabilidades.
que estavam felizes com o meu trabalho. Então, Olha isso que assim, legal. é Deus respondendo e deixando nítido. Você fez a escolha certa porque eu te mostrei que era para fazer essa escolha, né? Porque você me consultou e agora eu tô te mostrando. Exatamente. Você me consultou e São eu te etapas, mostro. né? São etapas que não podem ser puladas, Com né? certeza. Às vezes a gente quer pular, às vezes a gente quer, assim, entender de uma vez por que que Deus te fez escolher isso, ou por que que Deus está te mostrando isso, ou por que não mostra, às vezes, né? Aham. Mas as coisas devem ir por partes, devemos buscar a Deus. Tudo tem seu tempo e a gente, às vezes, não entende esse tempo, né? Nós Mas somos na muito hora, imediatistas, né? A gente vive numa sociedade totalmente imediatista, tudo pra ontem, né? E Deus tem o seu tempo. E tudo na plenitude do tempo de Deus acontece. E é o melhor tempo. E não tente pressionar Deus, que ele não vai se sentir pressionado Nem um pouco. com as suas chantagens, né? Ele tem o tempo certo e ele sabe por que está agindo daquela forma. Ruth, e você lembrou de alguma oração que você fez assim com muito fervor e que você entendeu que naquele momento a oração era a única saída? Sim, sim. Eu passei por um momento difícil. Foi um assalto em que nós estávamos num pequeno condomínio e todos num quartinho, e os assaltantes eram 5 homens fortemente armados. Nós devíamos ser umas 10 pessoas e a minha pequena estava comigo, uma criança de 4 para 5 anos. Então eu fiquei muito desesperada naquele momento, não Sim. por mim, mas por ela. Pela Bárbara. Até pelas a Bárbara, pelas sequelas que esse movimento poderia deixar nela. E naquele momento, em voz alta, eu comecei a orar e pedi a Deus até por eles, por aqueles homens que estavam ali, porque nós sabemos que eles também são filhos de Deus. Com certeza. E Jesus morreu por eles também. E eu pedi naquele momento que Deus viesse em nosso socorro e que Ele se manifestasse também na vida deles, para que eles alcançassem aquela comunhão, aquela vida que nós tínhamos através do conhecimento da Sua palavra. Sim. E, olha, não passaram 5 minutos e eles começaram a se comunicar, perguntando quem havia ligado para a polícia. E nós não sabíamos o que eles estavam falando. E eles diziam, não, mas e esse barulho? De onde vem esse barulho? Olha quanto movimento de carro, movimento de pessoas chegando aqui, e nós não ouvíamos nada. Só eles. Porque tudo estava em silêncio. E eles falaram assim, vamos sair agora, vamos sair daqui. E imediatamente eles saíram. E nós ficamos, eu sabia que era de Deus. Os outros não sabiam o que estava acontecendo. Então, mais uma vez, quantas vezes nós experimentamos respostas de Deus, né? Assim, imediatas. Porque Deus, Ele pode até não agir imediatamente, porque não é o propósito dele. Mas Ele nos responde. Ele não nos deixa sem respostas. Não nos deixa sem respostas. A resposta pode até ser um não, um talvez, um espere, meu filho, mas através do Espírito Santo, Ele sempre consegue nos dar uma mensagem de conforto e de esperança para que nós possamos esperar pela vontade dele, que é sempre perfeita, né? É, perfeita. É sempre o melhor pra gente, né? É o melhor. É sempre o melhor pra gente. Eu estava dia desses numa igreja e lá eles têm, nessa igreja que eu estava, em São Paulo, eles têm uma atividade que eu achei muito interessante. Eles sorteiam famílias para orar pelos pedidos de outras famílias, né? Então as famílias da igreja fazem os pedidos num papelzinho, colocam num baúzinho, né? E sorteiam uma família para levar esse baú para casa para orar por aqueles pedidos. E a pessoa que orou durante a semana foi lá para contar como foi essa experiência. E ela disse que ela achava que ela nunca iria ser sorteada para orar por outras famílias, porque ela entendia que ela não sabia orar, que ela não tinha aprendido a orar. E uma noite dessas ela comentou comigo que ela tinha conversado com Deus. Senhor, se realmente eu já sei orar, né, se eu sei conversar contigo, então que eu seja sorteada para poder orar por outras famílias. E foi o que aconteceu, né? No próximo sábado ela foi sorteada para levar os pedidos para casa e orar por outras famílias. Ela entendeu que ela tinha aprendido a orar. Qual foi o momento que vocês entenderam que vocês sabiam orar? Sabiam conversar com Deus? Porque eu acredito que muitas pessoas estão nos acompanhando agora e têm dúvidas, né? Será que eu sei falar com Deus? Mas Ele não me ouve? Será que a minha oração é diferente? Porque é muito comum a gente perceber, ore por mim, né? Ore pelo meu pedido, ore pela minha situação, mas a pessoa não ora. Porque ou não sabe orar, ou porque precisa de mais oração também, né? Mas ou porque entende que ela não sabe orar. Então, qual foi o momento na vida de vocês duas que vocês entenderam, não, eu sei orar, eu sei falar com Deus?
Eu acho que para mim o momento que marcou isso foi exatamente o momento em que eu comecei a falar com Deus como eu falo com a minha melhor amiga. Né? E eu acho que as pessoas pensam às vezes, eu não sei orar. Exatamente, não sei orar, não sei falar. Você sabe conversar com o seu melhor amigo, você sabe conversar com a sua melhor amiga. Exatamente porque você não precisa de cerimônias. Você tira toda a sua capa, você tira tudo aquilo que você precisa aparentar ser e você é você mesmo. Você chega diante dessa pessoa, vira e fala assim, olha, tô assim, tô assado, não gostei disso. Você se abre, você abre o seu coração. E o momento que marcou isso na minha vida foi exatamente o momento em que eu entendi que eu não precisava necessariamente me ajoelhar para falar com Deus, que eu não precisava exatamente estar num lugar tranquilo para falar com Deus, que eu não precisava usar as palavras certas, ou não precisava nem usar palavras às vezes, né? Então acho que a partir do momento em que você entende que Deus é o seu melhor amigo e quer estar ao seu lado todo o tempo, não existe momento de oração. Eu acho que a gente precisa viver uma vida de oração, né? Além dos momentos, claro, os momentos que marcam, em que você se ajoelha, você pede, você suplica, um momento especial, mas você precisa viver uma vida de oração. E viver uma vida de oração nada mais é do que acordar conversando com Deus e dormir conversando com Ele, né? Ele é seu melhor amigo. Nem sempre a gente tem a disponibilidade de ter os nossos melhores amigos ao nosso lado para abrir o coração e para contar, mas Jesus está sempre lá. Ele sempre está ao nosso lado e a gente pode falar sem cerimônia, sem escolher palavras certas, do jeito que a gente é e abrir o coração. Até mesmo, às vezes, reclamando com ele de alguma coisa que a gente acha que ele não está fazendo. Questionando, exatamente. E eu acho que isso é o que marca o momento em que você sabe que você sabe orar. É o momento que você deixa de cerimônias. É quem você realmente é e fala com ele como ele quer que você fale com ele, que é como se ele fosse seu melhor amigo, exatamente, de maneira natural. Tem até uma escritora norte-americana que ela diz, num dos seus livros, que orar é abrir o coração a Deus como ao seu melhor amigo, né? O que a Mara falou pra gente, né? Então, você pode ter uma vida de oração mesmo que você não pronuncie uma palavra. Porque a própria Bíblia, através do apóstolo Paulo, diz que o Espírito Santo leva nossas orações como gemidos inexprimíveis até o trono da graça. Né? Então, se você não acha que não tem a capacidade, o dom, porque tem pessoas que têm o dom de orar, né? São as pessoas que são intercessoras, né? Mas se você acha que você não tem o dom de orar, não se preocupe, porque o Espírito Santo transforma essa sua prece, até os seus pensamentos, ele passa por palavras e leva até o trono da graça e, em contrapartida, te dá um sentimento de paz. Que sabe, você vai ficar sabendo que aquela sua oração, que aquele seu pensamento foi entendido pelo Deus Espírito Santo. Este mesmo Deus, além de mandar a sua prece para o trono de graça, ele vem até você e te faz aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Isso é lindo, né? Então nós não temos por que ter medo de não saber orar. Você sabe que eu vim de uma família católica, né? Os meus pais nasceram na igreja católica e eu fui católica durante muito tempo. E dentro da religião católica, deixa eu mandar um abraço para todos os católicos, né, que estão nos acompanhando hoje. Dentro da religião católica, a gente cresce com orações decoradas, né, com frases feitas, repetindo orações que são feitas. Então, é muito difícil esse processo de transição entre você deixar de repetir as frases, né, deixar de fazer as orações que já são previamente conhecidas e começar a conversar. Eu lembro que quando eu comecei a orar, eu me sentia meia estranha, meia boba. Nossa, estou falando, como assim? Né? Eu estou me reportando a Deus como fala com uma pessoa comum, isso está certo? Isso não está certo? Eu cheguei a ouvir um dia desses uma frase assim, Ruth, que me chamou a atenção, eu achei muito interessante. As minhas orações não passam do teto. E alguém falou, mas não precisa passar, Deus está aqui do lado. Né? Então é mais ou menos isso, é perder a cerimônia, né? Conversar naturalmente. É porque nós podemos ver que até Jonas, quando ele esteve no ventre de um grande peixe, ali ele orou e a sua oração foi atendida. Né? Mesmo ele estando fugindo de Deus, porque ele estava fazendo completamente o contrário do que Deus havia pedido para ele, não é? Mas assim mesmo, ele se arrependeu e reconheceu que só em Deus ele encontraria aquilo que ele precisava para viver, não é? Então, ele se jogou e se prostrou, pediu perdão, pediu a Deus mais uma chance e Deus o ouviu lá do fundo do mar.
Então, independente da situação que estejamos vivendo, independente da posição que nós achemos que estamos naquele momento, de repente eu penso assim, mas eu estou fazendo uma coisa que não é agradável a Deus, então eu não vou orar. Mas aí é que você deve mais orar. É nesse momento. É neste momento que você deve orar. É neste momento que você mais precisa de Deus, não é? E Deus está... É maravilhoso nós sabermos disso. Ele, mais do que nós, está ansioso pelas nossas orações. Ele busca, Ele espera que nós o busquemos, que nós nos entreguemos a Ele, que permitamos que Ele possa falar em nós, através de nós, até para outras pessoas. Então, nós não devemos pensar que a oração precisa de palavras próprias, de lugar próprio, palavras requintadas, que precisamos de um ritual para chegarmos até o trono da graça. O único ritual necessário é que nós nos entreguemos a Ele, que abra o coração, confiemos nele. Isso sim é agradável a Deus. Mas confiar é confiar de verdade, né, Mara? Não é pedir, entregar para Deus, mas enquanto Deus não age, deixa que eu vou dando o meu jeitinho, né? Tem muito isso também. A gente sempre faz isso, né? A gente acha que às vezes... Ainda mais nós mulheres, né? Que somos imediatistas, tudo para ontem. Deus não agiu, então deixa eu ir resolvendo. Exatamente, totalmente ansiosas, né? E Deus responde das mais diversas formas. Ele nem sempre vai responder da forma como a gente acha que ele deveria responder, né? Mas uma escritora americana chamada C. Ellen White, ela diz em um dos seus livros, eu estava lendo recentemente, que se nós pudéssemos como Deus ver a maneira como Ele nos guia, nós com certeza preferiríamos a maneira como Ele nos dirige. Com certeza. Mesmo que não saibamos o caminho. A gente não sabe o caminho e, como Martinho Lutero diz, a gente não precisa saber o caminho, a gente precisa saber quem é o guia. Sabendo quem é o guia, o caminho está certo. Ele vai nos guiar, por mais que a gente passe pelo vale da sombra da morte, por mais que a gente passe por dificuldades, a gente vai chegar no lugar certo, né? É quase como a gente vai fazer um passeio na floresta, né? Você nunca esteve naquela floresta, tem que atravessar aquela floresta. Mas tem uma pessoa que mora ali perto, que conhece todos os caminhos, todas as trilhas, e está se oferecendo para te levar, para te conduzir, para você chegar do outro lado. E você não quer. Exatamente. Você não precisa conhecer a trilha, você precisa conhecer quem está te guiando, precisa ele confiar. Sabe o caminho, exatamente, ele sabe o caminho. Então a gente precisa ter tranquilidade diante das respostas de Deus, né? Deus responde sim, Deus responde não, Deus responde espere um pouco, ou Deus simplesmente não responde. Não responde no sentido silêncio de Deus. E eu tenho aprendido muito no silêncio de Deus. E até eu li uma frase recentemente também que dizia que o silêncio de Deus é tão eloquente quanto a sua voz. Não é pra gente agir. Não é pra gente agir, é pra gente esperar em Deus, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Exatamente. Quando a gente fica em paz, quando a gente entrega nas mãos de Deus, a gente tem certeza que independente do silêncio aparente que a gente está enfrentando, Deus está trabalhando. Deus está ouvindo, está trabalhando e vai nos responder no momento certo. Providenciando o que é preciso. Exatamente, tudo que é necessário. A gente está falando aqui a respeito de como orar, né, individualmente, né? Como que eu faço para entregar meu coração a Deus, para abrir meu coração, como que eu faço para orar, e a gente já entendeu que é uma conversa, né? Sem frases repetidas, é uma conversa natural. Mas às vezes a gente precisa fazer orações em público, né? Com mais pessoas, com grupos maiores. Como que a gente faz oração em público? Da mesma forma? A gente tem que seguir algum ritual, tem alguma receita, tem algum segredo, ou a gente pode usar as mesmas palavras? Como que a gente faz, Ruth? É diferente, porque a sua oração pessoal, você vai ter o tempo que você escolheu ter, não é? Principalmente dependendo da sua necessidade, você vai escolher muito mais tempo. Eu me lembro que Martinho Lutero também ele dizia que hoje eu tive pouco tempo para falar com Deus, eu só pude estar com Ele 2 horas. Olha só, né? Pouquíssimo tempo. Então, então, aí nós escolhemos, e quanto mais tempo nós nos dedicamos a estar com Deus, mais benefício nós vamos ter. Esse é o momento da sua oração pessoal, onde você vai colocar todos os seus anseios pessoais, você vai orar pelos seus amigos, pela sua família, pela sua vida profissional, pela sua vida relacional. Aí é aquele momento seu íntimo. E Deus, íntimo, intimidade com Deus. Agora, uma oração pública, ali você já vai orar pelos que estão presentes, não é? E aí você também já vai usar de um outro critério, vai ser mais objetivo,
não é? Não precisa contar detalhes do seu problema. Não. Né? Não precisa abrir o seu coração para Não. Deus como se estivesse com Ele em particular. Isso é em particular. Isso é na sua oração pessoal, na sua casa, no seu canto de oração, não é? Aí você faz. Mas uma oração pública é mais objetiva e direta, né? É claro que se tiver uma questão em especial para se orar, Sim. né? Daí sim a gente abre essa questão para Deus. Agora, quando é uma oração com todo mundo, né? Num local maior, com mais pessoas, né? A gente pede por todos. Né, Com Mara? certeza. Você está representando diante de Deus uma Exatamente. congregação, né? Então os interesses têm que ser comuns. Às vezes você não tem um caso de doença na sua família, mas tem outras famílias representadas que têm. Então, de forma geral, apresentar as necessidades daquela comunidade a Deus e sem se delongar muito, né? Porque às vezes a gente tem a tendência de orar em público como a gente ora em casa. E ali tem crianças, tem pessoas idosas, pessoas que às vezes não conseguem, naquela situação, ficando em pé ou ajoelhados de repente, orar tanto tempo. Então é recomendado que essas orações sejam mais curtas e representem a comunidade como um todo. De todos, né? Exatamente. Eu imagino assim o céu se movimentando, Betina. É imagino algo uma correria de fantástico, anjos, com né? certeza. Porque assim, a gente pode contar com Cristo, que é o nosso intercessor. A gente conta, como ela já havia dito, com o Espírito Santo, que traduz. Às vezes você não consegue dizer, mas ele traduz para o Pai e ele te traz o conforto no coração. A gente tem o Deus Pai que está ansioso para nos abençoar através das nossas orações, porque ele diz: pedi e dar-se-vos-á, não é? E a questão dos anjos. Os anjos estão à disposição para nos atender. A própria escritora americana Ellen White diz que é mais fácil a Deus enviar todos os anjos do céu em favor de um pecador que pereça e clame, do que permitir que ele pereça, que ele morra nas garras do inimigo. Então, assim, diante de qualquer tentação, diante de qualquer problema, diante de qualquer dificuldade, a gente deve ter a certeza que nós temos à nossa disposição Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os anjos. E eles se movimentam, assim como eles se movimentaram no passado, né? Estiveram com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, estiveram com Daniel na cova dos leões, e eles estão conosco hoje. Nas nossas covas, diante dos nossos leões. Nas fornalhas, Exatamente. aonde quer que a gente esteja, o céu se movimenta em nosso favor. E com essa certeza, a gente precisa encerrar o programa de hoje. O nosso tempo está acabando, mas com essa certeza que a gente queria passar para você, de que o céu realmente se movimenta para te atender, para te socorrer, para te amparar, de que Deus não está inerte aos seus pedidos, é essa certeza que a gente queria deixar para você hoje. Mara, muito obrigada por ter estado conosco aqui. Eu que agradeço, Betina, obrigado pelo convite. Ruth, foi um prazer tê-la conosco aqui pra gente contar mais histórias. Você vai voltar, hein, Ruth? Sim, querida, muito obrigada. E obrigada a você que está aí do outro lado nos acompanhando, nessa certeza de que Deus realmente se manifesta e Deus mobiliza anjos e Ele mesmo se mobiliza para te ajudar. A gente encerra o programa de hoje agradecendo o seu carinho e a sua companhia. Até o próximo programa.